Nós vamos então iniciando o nosso preparo, respirando bem profundamente, mentalizando os guardiões com suas tochas, pedindo a cada um deles a proteção para que possamos, na tarde de hoje, conseguirmos a nossa expansão tanto de consciência quanto dos nossos sentimentos. E vamos nos unindo a Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio, que nos levam até o Hospital Santa Cruz, onde vamos nos unindo a todos os espíritos que estudam juntamente conosco. Que possamos nesta tarde, nessa expansão da nossa consciência, dos nossos sentimentos, possamos ter uma tarde de estudo com muito aprendizado, com fraternidade, com equilíbrio e com muita serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Que loucura! Nem tanto, meu amigo. Qual de nós, no decorrer dos séculos, escapou de semelhante experiência em busca de nosso amadurecimento? Sim, é verdade, Cornélio. Acho mesmo que estou tão incomodado porque raciocínio muito e sinto pouco. É aquela coisa, muita mente e pouco coração. Toda vez que a gente tem muita mente e pouco coração, a gente tem essa dificuldade. Algo mais? Eu marquei mais para frente, na outra página, que é uma coisa que sempre você fala com a gente, sempre marca com a gente. Eis um ponto de fundamental importância nos grupamentos, meu caro Zé Mário, o campo energético. Fala, tem linguagem própria e é capaz de edificar ou destruir mais do que a própria palavra e atitude. Aliás, poderíamos dizer que a palavra e a atitude são precedidas pelo teor energético que foi assimilado e decodificado pelos sentimentos e pelo pensamento. Toda relação cria uma aura própria, e toda aura um cordão com cor, espessura e qualidade moral e cargas específicas. A aura de Sabrina e André, neste momento, está infestando a psicosfera da casa com criações parasitárias. Se considerarmos o centro espírita como um canteiro de serviço, podemos afirmar que, neste instante, a sementeira por aqui anda ameaçada por chuvas tóxicas, que vão tornando o terreno árido e infrutífero para o cultivo promissor. O campo energético do grupo está ameaçado e adoecido. E como acontece em muitas equipes de serviço espírita, atribuem tudo às influências de inimigos espirituais, sem considerarem a responsabilidade de suas ações pessoais, no teor do clima por eles mesmos criado. Então, é o que você sempre batalha com a gente, não é? Que às vezes a gente pensa que é insuflação que vem, e a gente que está com o pensamento em desordem. E para que a gente identifique isso em todo relacionamento, eu acho que é assim, ó, toda relação cria uma aura própria. É uma troca. Então, se a gente tem uma relação de amor, de respeito, de fraternidade, ela tem uma tonalidade, ela tem uma vibração. Se a gente tem uma relação tóxica, não é dessa forma. Esse cordão é um cordão pesado, é um cordão denso. Essa aura dessa amizade é uma coisa negativa, não é positiva. Ah, mas ela poderia ser positiva e se tornou negativa? Ela poderia ser positiva e se tornou negativa. E como que isso aconteceu? Através daquilo que foi sendo alimentado. Tudo depende daquilo que alimentamos. Né? O amor, ele alimenta coisas positivas. Quando a gente discorda, a gente começa a ter uma alimentação negativa.
é onde vem a toxicidade. E aí o que eles chamam a atenção é como que André e Sabrina, eles têm essa toxicidade. As relações tóxicas dos dois, aquilo que eles vão trazendo. Entre Então, eles, entre eles, ou deles com os outros, deles com os outros deles também, com os outros. deles com os outros. Por quê? Porque há parasitas, há Hum, toda aquela coisa. Então, assim, deles com os outros. Os outros vão sentindo. Ih, tá certo. vão sentindo toda essa energia. Você entendeu? Entendi. Algo mais? Marquei na próxima página um parágrafo que eu até deixei uma interrogação, que eu, nessa conversa aqui, eu fiquei um pouco em dúvida. Com conversa infeliz, antes da mediúnica, conectaram seu campo mental à aura dos servidores da luz e também a Antonino. A mente estabelece esses laços e os interrompe com mais constância do que se pode imaginar, criando uma performance de relações mentais que agem, reagem e interagem de conformidade com leis e princípios da natureza, nos domínios da mentação e do magnetismo. A fala enfermiça de ambos os ligou à realidade mental da qual falavam e trouxeram isso de forma exacerbada para dentro da reunião no seu campo mental, influindo sobre os demais médios. Dá para você dar uma destrinchada nessa Tá. explicação, por Então, favor? assim, o que que eles falavam? Né? Eles viram a mãe do Felício e eles começaram. Qual foi a conversa deles? Eles Falando começaram a denegrir, a não imagem foi? do foi. E o que que eles começaram a denegrir? Eles denegriram o Antonino, dizendo que o Antonino não tinha uma mediunidade, que já tinha sido expulso de uma casa e estava lá acabando com o trabalho do outro, né? E a casa, os servidores da luz, também não era um ambiente bom, porque além de trabalharem com os pretos velhos, além de trabalharem com os elementais, então ainda estava com o Antonino. Então, o que, que eles estavam falando? Eles falaram alguma coisa que agregava, alguma qualidade. Eles Não, tiveram isso? Não, eles não. acessaram o quê? O lado negativo. Então, vamos lá. A mente estabelece esses laços. Quais foram os laços? Os laços negativos. Todas as vibrações negativas. E os interrompe com mais constância do que se pode imaginar, criando uma performance de relações mentais que agem, reagem e interagem de conformidade com leis e princípios na natureza nos domínios da mentação e do magnetismo. Eles mentalizaram, eles projetaram, eles criaram, Eles criaram. captaram tudo aquilo que eles fizeram uma criação mental. Tá. Ó, o pensamento tem forma, tem cheiro, tem tudo. Eles têm cor. Então, se você projeta boas coisas, você cria boas coisas. Se você projeta coisas negativas, se você coloca coisas negativas nas pessoas, você está projetando e criando isso. Entendi. Se a pessoa tem, vai somatizar, mas você vai estar recebendo. Se a pessoa não tem, você vai receber todinho tudo aquilo que você projetou. Sei para Recebe de ela, volta para volta. mim. Projetou para ela de volta, porque você criou. Então, eles criavam parasitas, eles se alimentavam disso pelas criações que eles tinham. Por Nossa, isso que a gente fala da maledicência. Olha o que, que a maledicência pode trazer. Olha o perigo daquilo que a gente tem que prestar atenção nas nossas falas, naquilo que a gente vai projetar. Porque se é realidade ou não, a gente está criando. E entendi. a gente responde por isso. Então, eu acho que isso traz muito conhecimento no sentido do quê? Às vezes, a gente fala assim, eu não consigo segurar meu pensamento. Mas olha a importância do orar e vigiar. Se eu não seguro meu pensamento e eu crio coisas que não são verdades,
eu estou projetando coisas que eu tô criando monstros. E depois eu vou responder por esses monstros. Então, como que eu posso? Eu posso responder por mim, mas eu não posso responder pelo outro. Eu não sei como é a cabeça do outro. Ah, mas eu conheço. Não, você não conhece, você não sabe qual é o sentimento que ele tem. Ah, mas eu acho. O achar, a gente se responsabiliza por isso. O achismo nos derruba. E porque eles achavam um monte de coisa que não era realidade. Não era verdade. Eles estavam falando o que eles achavam que era, né? Eles não tinham base nenhuma de nada para nenhuma daquelas conversas que eles estavam falando. E aí, onde que eu falo? A história deles nos faz pensar no nosso dia a dia. É, Aquilo que falamos, nós respondemos. Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, ah, eu tô bem, mas de repente eu fiquei mal, para e pensa naquilo que a gente projetou. A fala enfermiça de ambos os ligou à realidade mental da qual falavam e trouxeram isso de forma exacerbada para dentro na reunião, no seu campo mental, influindo sobre os demais médiuns. Por quê? Os demais médiuns conseguiam sentir a energia pesada. E eles diziam que não era, né? A energia pesada era do eles outro, ainda, eles ainda não tiveram, né, deles. ainda discutiram, ainda, E não deles, entendeu? Então, por quê? Porque eles não conseguiam parar para pensar neles. Aí você fala assim, é muito interessante tudo isso. E aí eu vou bater na mesma tecla, que é cansativo até. Nisso é exemplo para nós, de autoconhecimento. O que nós podemos estarmos fazendo nas nossas vidas que nos remete a isso, né? Obrigada. Ajudou? Sim, sim, ajudou. Obrigada. E não tinha um espírito sequer conectado a essa faixa de pensamentos. A não Né, tá perguntando. e não tinha um espírito sequer conectado a essa faixa de pensamentos, a não ser nós, as duas senhoras, e os benfeitores desta casa, que são nossos amigos, todos os pensamentos, todos pensando com elevação sobre todos os assuntos mencionados por nossos irmãos. Nenhuma entidade com propósitos inferiores penetrou nesta casa de orações neste exato momento. Então, era eles mesmos. o mal o mal Eram... veio dessa conversa deles, né, dessa maledicência dos Então, dois, né? o que que acontece? A maledicência cria o quê? Cordões. Cria parasitas, cria vibriões. É isso que cria. Toda maledicência cria esse tipo de coisa. Deu para entender ou não? Não, deu Não se para esqueça, entender. não se esqueçam que a palavra, quando sai da boca, Tem é a poder. última coisa de um processo que que foi gerado no pensamento, no sentimento, e nesse momento você já está vibrando na frequência daquilo que você está pensando. Entendeu? Então você contamina o ambiente com o seu pensamento. Nesse caso, né? Agora você imagina a força, vamos lá, para que a gente entenda. Nós nas vibrações, nós temos o pensamento, porque para a gente fazer uma vibração, a gente precisa pensar e através da nossa palavra a gente exemplifica o nosso sentimento. Então, olha a importância de cada vibração que fazemos, de cada projeção que fazemos. Isso a gente está falando de um lado positivo. Sim. Agora, se a gente inverter, vamos falarmos das coisas negativas, olha as criações que fazemos. A gente cria e a gente destrói.
A gente tem o poder de criar e a gente tem o poder de destruir. Uhum. Entendi. Vós sois deuses, e vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Isso disse Jesus. Só que a gente nunca compreende, né? Não. A gente não compreende. Ou deixa que esse poder de criação seja utilizado para coisas negativas, né? Quando a gente está com pensamentos abaixo, né? E aí, assim, uma das coisas que o Sérgio sempre falou, e que muitas vezes as pessoas não conseguiam compreender ele, na minha primeira cirurgia, onde quando parou meu intestino, tudo, ele sempre colocou o lado positivo. Ele não mentia, mas ele sempre colocava: a Valéria está se recuperando, hoje o dia foi melhor do que ontem. Então, o que que ele criava em torno? Uma Pensamentos, atmosfera. pensamentos positivos, pensamentos que estava melhorando, que estava indo bem. Nada negativo. Ai, não passou bem, teve febre, nada disso. Sempre para cima, elevando. Eu até falava isso. Falava, hoje ela teve febre, mas já está melhor, está Ah, precisando de vibrações para poder. Eu não omitia o que estava acontecendo, porque aí, no final das contas, é mentir, né? Mas ah. a mensagem era sempre positiva. Era criar. Mesmo, entendi. Mesmo que tivesse, teve febre, mas já tá, já melhorou, já entendi. É isso. Sempre para cima. Ah, como é que ela está? Ela vomitou muito naquela noite. Ah, ela está vomitando bastante, mas o médico já está atento, já está tomando medicação para isso, sabe? Nunca era só o problema. E é isso que a gente precisa desenvolver dentro de nós. A vida não é as mil maravilhas, né? A nossa vida ela é cheia de desafios, né? Mas quando você olha para o desafio, fala assim, eu tenho um desafio e a solução é essa, e quando você vai externar isso, você fala assim, olha, eu estou trabalhando nisso, 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 que vai resolver este problema meu. Você está falando na modo positivo, Você entendeu? está projetando Você está algo que você está criando. tá criando uma atmosfera de sucesso e não de derrota. Você está criando uma possibilidade quântica, vamos dizer assim, de sucesso e De não, sucesso. não de derrota, tá? Tá. Então, isso é extremamente importante. Isso é importante para o trabalho, as projeções que nós fazemos, quando a gente fala de um assistido. Isso é extremamente importante nas nossas vibrações. Na hora que a gente projeta Maria, é Maria. A gente consegue ver Maria, é Maria. Ah, eu não consigo. Pensa na santa. Qual santa? A santa que tu tiver mais afinidade. Vai chegar, a gente vai entrar na psicosfera. É isso que é importante. Ah, eu estou vibrando pelos países. Vamos lá mentalizar os Mentaliza. países. Você entendeu? Então, essa é a nossa força mental. E cada vez que vier algo de negativo, limpar através da oração e tentar projeções positivas. Olha, tem um exemplo bem próximo disso. Nessa quarta-feira, ontem, no acolhimento de amor, a nossa internet variou. Gente, nós temos uma internet aqui power, não é para variar nada, né? Variou a internet. Faltou luz no quarto onde que eu estava. Mas quando variou a internet, o que a gente fez? A gente não ficou reclamando, ah, está caindo a internet. Não, foi assim, gente, nós vamos, a internet está variando, nós vamos desligar, vocês ficam aguardando que a gente já volta. Não foi isso? A gente falou, Foi. trouxe uma mensagem positiva, ó, vai resolver o problema, né? É, Agora, se a gente começasse, ah, não, porque a internet está caindo, que não sei o que lá, todo o preparo que a Valéria tinha feito ia para o beleléu, né? é, O pessoal que estava na câmara de radiações nem percebeu que faltou luz, é verdade. mas faltou. Então, associado falta de luz, com a internet variando, com um monte de coisa, no começo, antes de começar as radiações, eu não conseguia ligar o computador para ver as fichas dos assistidos. Mas, pensamento positivo, a gente vinha percebendo
que existia a tentativa de desestabilizar o trabalho. E as coisas vinham acontecendo, eu só sorria, falei assim, puxa, mais uma tentativa, vamos lá, tem um jeito de resolver isso. Então, se você, na frente de um desafio, você fica pensando apenas no problema e que as coisas não estão dando certo, elas não vão dar certo. Porque é isso que você está projetando para si mesmo. A partir do momento que você fala assim, eu tenho um problema, a solução é essa, ou não tem solução, você já muda de frequências, já começa a trabalhar no positivo, entendeu? Se não tem solução, aceita e acabou. Manda ver, vai para Manda ver. outra. Ah, é fácil. Faz parte. A É. gente sabia disso. A gente sabia quando reencarnou nessa fase que a gente passaria. Então, bora. Aí tu fala assim, ah, mas e se não desse certo? Se não desse certo, pega o celular, sei lá. Hum. Se não der certo, fala assim, gente, hoje não deu certo. Quarta-feira que Sabe? vem a gente volta. Alguém que estiver aqui faz a leitura, É isso aí. sabe? Sempre vai ter sim. Hum. Agora, se destrambelhar, aí não é resultado. Aí, se realmente a gente tivesse recebendo um ataque bem grande para terminar não ter o acolhimento de amor, se a gente entrasse na parte negativa, a gente ia alimentar com mais força esses espíritos que estariam querendo derrubar o acolhimento de amor ontem. Aí você fala assim, e por que que a espiritualidade inferior faz isso? A espiritualidade não tem intenção de terminar com um pingo de luz. Ela não tem intenção de terminar com casa nenhuma. Agora, ela gosta dessa bagunça. Ela gosta da desestabilização. Ela gosta de um batendo a boca com o outro. Ela gosta de tirar. Veja, gente, a gente nunca recebe visita. Ontem ligaram pedindo para vir visitar naquela hora. A gente não recebe visita. E aí, assim, é aquela coisa. Eu olhei para o Sérgio e falei assim: não tem o que ser feito. A gente não tem como receber visita, a gente tem o acolhimento. Quem vai substituir? Não tem como substituir. O trabalho está pronto. Vamos para o trabalho. Aí você fica, você vai ficar com dor no coração? Faz parte. Faz parte. Bora. Sabe? Vamos. Então, assim, é acreditar naquilo que a gente faz. É ter fé naquilo que a gente faz. Vai ser julgado? Vai. Mas a gente vai ser julgado sempre. A gente vai ser julgado sempre. Por isso que é importante você fazer aquilo que você julga que é importante para você. Porque se você é você vai ser julgado de qualquer forma, né? Agora, se você é julgado para fazer alguma coisa que você julga certo para você, o julgamento dos outros não vai ter importância Não nenhuma. importa. É. Agora, se Agora, se você você fizer faz para agradar, né? Aí, exatamente, ou porque alguém disse que era importante fazer, embora você não compreenda, você, na partir do momento que a pessoa julgar, sabe o que você vai fazer? Começar a dar desculpa. Por isso que, assim, foi uma das primeiras lições que eu recebi do Espiritismo. Aprende a mastigar, não engole. O que que significa? Muitas vezes a gente pegar aquilo e mastigar, mastigar, mastigar. Não é o outro. Sou eu que tenho que ver com as minhas experiências aquilo que eu consigo tirar de essência. É isso que eu quero dizer, o mastigar, o mastigar, o mastigar. Depois engolir. Agora, quando a gente pega um pacote pronto que é do outro, o pacote é do outro. Não é a sua vivência. Para você aprender, você tem que mastigar, mastigar, mastigar. Tentar entender qual é o ponto de vista e, principalmente, qual é o seu ponto de vista. O que que você pensa em relação àquilo. Porque, às vezes, na grande maioria das vezes, não vai ser igual ao que eu penso, ao que o Sérgio pensa. Vocês veem nós dois, a gente pensa totalmente diferente. E tá tudo certo. Algo mais? Ó, aqui, logo em seguida, Hum, tem uma coisa que é interessante, né?
porque a gente fala que da egrégora do pingo de luz, né? O que é a egrégora do pingo de luz? É a soma dos pensamentos, dos sentimentos, dos objetivos de todos aqueles que frequentam O o pingo. pingo. E aqui está dizendo exatamente isso aqui, ó. O piso energético de um centro espírita é determinado por vários fatores, tais como o contexto físico onde ele se localiza, os tipos de tarefa que realiza, a natureza moral das pessoas que o frequentam, a estrutura espiritual que é erguida no astral e alguns outros pontos de menor influência. No entanto, é a convivência dos trabalhadores, aqueles que criam o dinamismo para a existência dela, que constitui o fator mais determinante para a formação da aura coletiva do grupo. Ou seja, Então, a nossa convivência, a forma como a gente reage àquilo que a gente escuta no grupo, né? Porque às vezes a gente escuta coisa que nos se encaixa direitinho no nosso modo de ser ou pensar, né? E aí isso pode causar algum sentimento ruim dentro da gente. Então, a soma de tudo isso é que faz a aura, vamos dizer assim, do pingo de luz, né? Até por isso que quando a gente evita falar de política aqui. Por quê? Porque cada um de nós tem um ponto de vista diferente, cada um de nós gosta ou desgosta de determinado político. Se a gente começa a elogiar um político que o outro desgosta, já começa a gerar confusão, não é verdade? É por isso que quando a gente brinca, a gente procura fazer uma brincadeiras em que não fira as pessoas, não seja ácida. que não seja ácido, né? A gente brinca de uma forma que não seja negativa, para não deixar aquela pessoa que está no spot de uma forma negativa. Por quê? Isso prejudica a aura do trabalho. Ah, mas tudo prejudica a aura do trabalho? Tudo que é negativo prejudica a aura do trabalho. Por isso das preocupações, dos cutucos, Uhum. da forma de falar, né? Se vem com agressividade, se não vem com agressividade, né? É, tudo isso modifica, sim. Aí tá aqui, ó, meu Deus, que surpreendente. Sempre entendi o centro espírita como um templo purificado e completamente livre dessas condições. É como a maioria enxerga no mundo físico, uma visão distante da realidade. Muitos acreditam que o ambiente dos centros é um lugar de vibrações elevadas, supondo ali encontrar um templo de pureza energética. Ao contrário, lá é um pronto-socorro, ativo e repleto de necessidades. Não é o céu que muitos supõem. É o hospital da alma atormentada e carente, sofrida e desorientada. Mesmo sem a presença dos encarnados, é um ambiente de muito movimento, socorro e serviço libertador. Mas é uma verdade. Eu imaginava que era um lugar assim, uma maravilha dos céus. Quando eu entrava numa casa espírita, eu me sentia ali bem. Eu achava que estava tudo ok, nem passava pela minha mente que fosse esse pronto-socorro. Muito embora eu fosse buscar minha ajuda ali, né? Como todos os demais. Mas eu imaginava que era Também. super bem protegido. Tá, Ele é, ele é protegido. ele é extremamente protegido. É. Toda a energia, eles jogam energia leve o tempo inteiro. O problema é que a gente é muito denso. E toda a espiritualidade. Protegido é. Oi, Gláucia? Não, é protegido é, né? O problema é dentro, tudo que tem dentro, né? Então, tudo que tem dentro são encarnados. E aí onde está? Se o encarnado não fez a sua reforma íntima, não se transformou, acontece que nem Sabrina, André e tantos outros. A carência das pessoas levam a elas a criações, sejam elas de como for. Sabe? Esse fator de você querer aquilo do outro não é de agora, sempre foi assim. Porque todo mundo imagina que a vida do outro, naquelas 2 horas que você está ali, é perfeita.
ele vai te dar em 2 horas, você dá o seu melhor para a pessoa. Mas na tua convivência diária, você vai vendo que tem defeitos como você tem. Só que se a pessoa está carente, vamos lá, se lembra lá da sala da senhora lá, da Dirce, que tinha tido uma desilusão amorosa. Amorosa. Ela vê uma pessoa que dá atenção, que é educada, ela já vai confundir as coisas. Ela vai já achar que a pessoa também, que ela vai se apaixonar, por quê? Por causa daquele tipo de coisa. Então, não é o centro, mas é a dificuldade da carência que a pessoa está passando. E assim por diante, entendeu? O que a gente pode tirar de tudo isso é que não só no centro, mas em qualquer lugar, o que depende da harmonia do ambiente é o sentimento e o pensamento das pessoas. Por isso que no emprego, às vezes é muito difícil você conviver com as pessoas, principalmente quando você já está na busca da expansão da consciência. Porque o emprego, o que é? É um ambiente extremamente competitivo. Um quer vencer o outro, porque é só assim que você cresce. Ou isso é o que alguns pensam, né? Então, o ambiente que a gente, o ambiente que a gente quer ter em algum lugar, nós somos responsáveis também por criá-los. Entendeu? De alguma forma. A única coisa que eu vejo que, assim, que acho que aquilo que eu falo assim, que a gente está recebendo um grande presente, é de ver essa forma, né? Quem trabalha no centro espírita não é um super-herói. Está ali trabalhando para, primeiramente, se estruturar, se reformar, se transformar, para poder doar energia àquele que necessita. É isso que ele faz, né? Ele não é uma pessoa missionária, ele não é extraordinário, como muitos ali se colocam. Né? Começam a ver, ai, aquele médium, ai, aquela pessoa, aquela dirigente. E aí onde que a gente fala? Se a gente aceita esse rótulo, é onde a gente está errado. A gente está massageando o nosso ego, porque a gente não é isso. Né? Todos nós somos pessoas em transformação. Todos. 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 O que a gente fala aqui, do que está escrito no livro, é baseado na vivência que a gente já tem no Espiritismo, aquilo que a gente já compreendeu sobre reforma íntima, sobre tudo. Então, o que a gente passa é, a gente lê o negócio, mastiga com base na nossa vivência e passa para vocês. Isso é a verdade verdadeira? Pode ser que não, mas é a verdade como a gente enxerga agora, entendeu? E que tem nos levado por um caminho que a gente está achando que está melhor do que era antes, né? Sim. Entenderam? Então, diferença de opiniões daquilo que a gente está lendo pode acontecer. E é por isso que nós estamos aqui. Porque quando a gente estuda da forma como a gente está estudando, a opinião do outro precisa ser ouvida, porque isso vai mudar a opinião de todos também, de alguma forma. E é legal essa troca. É importante, é extremamente importante a opinião do outro. É isso aí. Porque, assim, ele pode nos ensinar muito. Por isso que eu falo do mastigar, 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 mastigar. A gente parou. Que concepção diferente.